Outra coisa para estar ciente de que tudo faz parte é o yin e yang em cada ser humano. O movimento, a polaridade, se manifesta em cada ser humano, do feminino e do masculino. E novamente, é importante não ir muito para um extremo ou muito para o outro extremo. Nada em excesso. Mas não há ser humano que esteja totalmente no meio. E se você é homem, isso não significa necessariamente que você tenha energeticamente mais yang do que yin. Há homens que têm mais yin do que algumas mulheres. Existem algumas mulheres que têm mais yang do que um homem. Agora, como você deve ter adivinhado, eu tenho um pouco mais de yin do que yang. Isso não significa que eu vou invadir o banheiro feminino e reivindicar o meu direito de usá-lo. E se você se tornar agressivo comigo e disser, saia do meu banheiro, eu posso dizer, eu tenho mais yin do que você. E de fato, se você for agressivo comigo, realmente prova isso. Você deveria estar no banheiro yang. Marco, o nosso organizador sueco, que falou com vocês agora há pouco. Yin ou yang? O que vocês acham? Ele é mais yin do que eu. É por isso que ele é tão adorável. Mas não vá longe demais com seu yin. Você tem países também que têm predominância de serem mais yin ou yang. Nos Estados Unidos, você tem estados que podem estar em seu campo de energia coletiva mais yin ou yang. Um exemplo típico, ou por exemplo em geral, não significa que todo indivíduo naquele estado corresponde a isso, mas no geral, provavelmente a maioria das pessoas concordaria que a Califórnia é mais yin e o Texas é mais yang. Portanto, se seu carro quebrar no meio da noite e seu celular não funcionar, você terá que bater em uma porta. E se for uma família extremamente yang, a porta se abrirá com um cara, com uma arma. O que você quer? Saia da minha propriedade. Se você chegar a uma casa extremamente yin, oi, sim, claro, entre. Tome um pouco de sopa com a gente. Agora o perigo está com o yang extremo. Você simplesmente não ajudou uma pessoa que realmente precisa de assistência e ajuda, e você está totalmente fechado. Seu limite é tão rígido que nada penetra. Você se dessensibilizou em sua atitude endurecida. É uma forma extrema de yang. Então você nem sabe o que está fazendo consigo mesmo no final das contas.
Agora também há perigo envolvido na forma extrema de Yin, obviamente. Talvez você esteja ajudando uma pessoa que precisa de ajuda, ou convidando alguém que vai roubar e matar você. E isso é porque você perdeu a consciência. Você não está mais no meio, no equilíbrio. Para ficar no meio, mais ou menos claro, você vai flutuar. Provavelmente sempre serei mais yin do que yang. Mas em certas situações, de repente, eu posso ser um pouco mais yang. Mas isso requer sabedoria, requer abertura para o momento presente, em vez de viver através de conceitos mentais. Então, a sua resposta a essa situação está correta. Será mais yin nele ou mais yang nele? No geral, e isso não é uma coisa ruim, a civilização ocidental passou de muito tempo sendo predominantemente e excessivamente yang. Começou a mudar nos anos 60 mais para yin. E isso foi uma coisa maravilhosa. Foi absolutamente necessário. Isso permitiu que muito da espiritualidade viesse do Oriente. O movimento do potencial humano, a igualdade para as mulheres, o respeito pelas pessoas que são de fora, a empatia por outros seres humanos que são de uma raça diferente ou que são uma minoria de seres humanos, que são outros, que são diferentes. Os gays, finalmente a aceitação dos gays, todas essas coisas maravilhosas que aconteceram através da mudança para um estado de consciência mais empático, através da mudança para o Yin, isso foi ótimo. Caso contrário, provavelmente nem estaríamos aqui conversando. Mas você tem que ter cuidado com o movimento. Porque uma vez que começa e não há consciência suficiente, pode continuar e continuar e continuar. E então a empatia com os outros é algo que pode ser ruim, se você levar ao extremo. Torna-se politicamente correto, que pode ser muito extremo. Então você não pode dizer muitas coisas e tem mais outras coisas que te proíbem de dizer. Não discorde de mim ou de nós, porque qualquer coisa com a qual você discorde é discurso de ódio. Não fale sobre isso. Claro que existe discurso de ódio, e isso é claramente reconhecível. Então, só como exemplo de uma forma extrema de permissividade, bem, na verdade, já havia uma grande coisa. A educação mudou muito. É muito mais respeitar a criança, o fim dos castigos corporais, tudo isso são coisas maravilhosas. Aí, claro, a permissividade foi ganhando espaço, que houve uma total falta de orientação dada a uma criança. Então, foi muito a um extremo. Outra coisa interessante é que muitas escolas, hoje em dia, não querem mais diferenciar o desempenho das crianças. E eu posso ver por quê. Porque faz a criança se sentir mal ao ouvir: ó, você é melhor do que aquele outro e você não é tão bom quanto aquele outro ali. Então, quando eu era criança, tínhamos eventos esportivos e eu não era muito bom, como você deve ter adivinhado, em esportes. E foi um pouco como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos e aí você ganhava alguns prêmios.
Era algo como as Olimpíadas. Você precisava ter um certo número de pontos, aí você ganhava uma medalha de bronze. Se você era melhor, você ganhava mais pontos, ganhava uma medalha de prata e depois ganhava uma medalha de ouro. E eu consegui 39 pontos, apenas um ponto abaixo da medalha de bronze. E todos os meninos maiores vieram até mim com condescendência e disseram: você se saiu muito bem, estou tão surpreso. Agora, hoje em dia, talvez eu tivesse recebido uma medalha de ouro. Quem sabe, né? Nem precisa se esforçar muito para isso. Isso é uma coisa boa? Bom, vamos ter que ver, né? Como eu disse, nada em excesso. Não me matou não ter conquistado a medalha de bronze. Percebi isso. Na realidade, eu já sabia que o físico não era o meu forte. Sendo um fracote insignificante, ou como diz o Arnold, não seja um perdedor insignificante. Então, apenas para dar uma forma muito extrema de Yin agora, você tem que permitir que a criança escolha seu próprio sexo já com 7 anos de idade. Então, se eles se sentem uma moleca, uma menina é uma moleca. E aí você diz: você prefere ser um menino? E a criança diz assim: pode ser uma boa ideia, doutor. Sim, eu acho que eu quero ser um menino. Ok, vamos vestir você como um menino. E há uma coisa nova. Eu não pude acreditar no começo. Em Ontário, no Canadá, há uma nova lei. Se a criança expressa o seu desejo de ser do sexo oposto, isso parece quase inacreditável e espero que não seja verdade. Mas várias pessoas me disseram que é verdade. Vi na internet, fonte confiável. Não são notícias falsas. Se a criança expressando o desejo de ser do sexo oposto, pode ser uma criança de 8 ou 10 anos de idade, e os pais se recusam a levá-la a um médico para tratamento hormonal, as autoridades estaduais têm o direito de levar a criança embora dos pais. Parece incrível, mas haverá uma forma extrema de onde algo deu errado. Portanto, precisamos ter muito cuidado com o equilíbrio. Equilibrando as coisas entre os dois. As pessoas tendem a se identificar com um determinado movimento. Portanto, embora o Yang se preste mais ao ego, o Yin também pode se tornar o ego. Se você está inconsciente, isso significa que isso determina a maneira como você pensa e a maneira como vê as coisas. Se eu disse alguma coisa que te deixa com raiva agora, isso significa que você se identificou com algo. E sua identidade de ego, você deriva dessa posição coletiva específica. E tudo bem. Pelo menos agora você sabe disso. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima.